Olha, repetindo então, a concessão de créditos começa em julho, daqui a 2 meses. Mas enquanto isso, já a partir de agora, MEIs, micro e pequenos empresários podem renegociar as inadimplências. E segundo o texto do programa, ao procurar as instituições bancárias onde têm dívidas, os empreendedores vão poder receber descontos entre 40% e 90%. 90%, Juliana, que mágica é essa? Pois é, Maria, quando a gente escuta regras como essas, que, claro, vão beneficiar quem está inadimplente, a gente tem que lembrar que, na verdade, é um desconto sobre aquilo que as pessoas devem aos bancos, fora aquele dinheiro que elas pegaram emprestado, né? Então, aquilo que a gente pega emprestado, que geralmente a gente chama de recurso principal, esse vai ser devolvido. Então, em cima desse, a gente não vai ter esse abatimento de 40% a 90%. Esse desconto, ele incide especificamente sobre multa, juros, enfim, todas as taxas que os bancos acabam cobrando por ter feito o empréstimo e a pessoa não ter pago. Então, a gente também tem que tomar bastante cuidado com esse otimismo ou com a euforia que pode acontecer agora, quando a gente vê esse valor, esses valores são altos, né? 40% de desconto a 90%, parece que a gente não vai pagar quase nada do que pegou emprestado, mas na verdade a gente está tendo um abatimento nos serviços financeiros. Para os bancos também vai ser interessante. Para os bancos é interessante porque quando o governo lança um programa como esse, isso também aconteceu lá no Desenrola, na segunda fase do Desenrola Brasil. Os bancos, eles ganham como se fosse um crédito tributário quando eles participam do programa, topando fazer as renegociações. Então, para cada R$1 de desconto que eles dão para um consumidor, para uma empresa, nesse caso, que está ali em dificuldade, está inadimplente, para cada R$1 negociado, ele consegue alguma coisa perto de R$1 como crédito tributário. Para os bancos isso é super interessante, porque faz com que eles, então, deixem de pagar lá na frente um imposto ou alguma coisa que eles precisariam pagar para o governo. Isso também ajuda, é óbvio, essas empresas que precisam desses descontos. Vamos olhar aqui no quadro a situação das empresas hoje. Tem muita gente mesmo endividada. Tem muita gente endividada e é importante a gente sinalizar, Maria, que aqui a gente está falando de empresas que deixaram de pagar as suas dívidas, estão com atrasos superiores a 90 dias, né? Esses são os inadimplentes. Fora esses números, muita gente endividada, muita gente que já deixou de pagar suas contas, mas ainda não se tornou um inadimplente, porque ainda não está nesse prazo que torna essa firma inadimplente. Mas vem tá aumentando, crescendo, né? Isso mesmo, e isso é preocupante, porque a gente imaginava que do meio de 2023 para 2024, a economia já teria mais fôlego, a gente teria já uma redução na inadimplência, do próprio endividamento, um crescimento econômico um tanto maior, e o que a gente vê, infelizmente, não é uma situação como a gente imaginou. A gente vê que empresas continuam se endividando, continuam deixando de pagar, e esse quadro, ele sinaliza, primeiro, eu estou deixando de pagar para quem me emprestou dinheiro, isso é muito complicado. Outras cadeias produtivas acabam deixando de receber aquilo que deveriam, então isso impacta a cadeia produtiva como um todo, e a gente está falando de muitas empresas que acabam fechando justamente porque essa situação não favorece a produção e a permanência delas dentro do mercado. O programa Acredita também prevê empréstimos para pessoas que estão dentro do CadÚnico, pessoas que ganham meio salário mínimo, né, a renda da família. Você acha que essas pessoas vão ter condições de abrir um negócio e conseguir aumentar a renda da família? Acho que essa parcela que vai para o CadÚnico, que aliás é importante a gente lembrar, esse é um dos maiores aportes que o Sebrae já fez para programas como esses. E a gente está falando de uma quantidade considerável de pessoas que querem ter o seu próprio negócio, que querem achar alternativas para conseguir ter a renda, e elas vão poder se beneficiar, sim, desse recurso. Uma parte importante do recurso do programa vai para essa categoria. Agora, a gente tem que lembrar que essas pessoas precisam também ter a qualificação, porque, caso contrário, a gente não vai conseguir ter o retorno econômico que a gente gostaria de ter dentro da economia. Então, a gente vai dar um dinheiro, é um recurso
importante, é um recurso que precisa gerar renda, emprego, que precisa dar condições para essas pessoas conseguirem seguir dentro da economia, mas se elas não tiverem o preparo para saber como é que elas usam isso bem, qual a gestão que elas fazem desse recurso, quais são as melhores alternativas, para que elas também não se endividem depois que elas conseguirem o próprio negócio e, eventualmente, não tiverem mais o aporte do governo ou os benefícios que esse programa traz. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse outro pilar, que é a qualificação desse empreendedor, dessa pessoa que está buscando uma alternativa. Caso contrário, isso vira, infelizmente, um grande ralo, gera um impacto curto dentro da economia e os impactos de longo prazo, que a gente viu na reportagem, que podem acontecer, às vezes eles não acontecem, eles não chegam. Você mudaria mais alguma coisa nesse programa? Eu acho que, na verdade, a qualificação ela deveria ser uma prévia para que a pessoa pudesse ter acesso ao recurso. Então, a gente deveria casar, de alguma forma, um plano mais educacional para que a gente pudesse fazer com que esses pequenos empreendedores tivessem a possibilidade de realmente fazer esse recurso valer dentro da economia.